Sejam muito bem-vindos ao Bora Falar de Corrida. Você que está ouvindo a gente no podcast, no Spotify, curte o nosso bate-papo aí. Você que está assistindo a reprise no Instagram, assiste esse bate-papo, tenho certeza que você vai curtir. Bora Falar de Corrida é uma live que acontece toda terça-feira às 8 horas da manhã, comigo e com a melhor profissional de educação física do mundo, professora Simone, que vem aqui compartilhar histórias, dicas, conteúdos, comentários, experiências, e a gente divide isso com você nesse momento aqui. Bom dia para todo mundo que está chegando aí, sejam bem-vindos. Professora Simone já está na área, já vou convidar, deixa eu só pôr o título da nossa live aqui. Tchan, 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 tchan. Com toda a humildade, a gente fala que essa aqui é a melhor live da internet, porque se a gente não achar, quem é que vai, né? A gente acha mesmo. E compartilha com geral aí, manda para todo mundo e vamos embora. Nosso aluno Runner Uncle, lá do Japão, é isso? Elaine Belucci está aqui, Carlinhos Lucas está aqui, família Bora Correr está na área, família Master também. Enviado. Bora trocar ideia. Bora falar de corrida. Agora sim, a live está completa. Cheguemos! Mão lavada. Lavei a mão hoje. Devolveu a piada, né? Recuperados da meia do Rio? Recuperados da meia do Rio. Olha lá, é isso mesmo. Ó. Daniel, é o Daniel. Fala, Dani. Do Salve. Japão. Família Bora Correr Japão. Temos família Bora Correr Japão, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Nova Zelândia, Inglaterra, Hungria. Uau, eu já não vou lembrar todos. 32 Letônia, países mundo afora. Dubai, Catar, Chile, Argentina, África, Alemanha. Qualquer dia eu trago a lista aqui para ler os 32, é igual a figurinha da Copa. Cada uma que chega a gente comemora. Não é? Bom dia! Fala, Dani, tudo bem? Suíça, bom dia, querida primeira dama. Olha lá, a primeira dama meteu Suíça, é verdade. Israel, ela tá metendo os diferentão, olha lá. Israel. Mas que a gente nunca fala, né? Daniel, esse meu óculos aqui, cara, é o seguinte. Tem uma aluna nossa, Alexandra, que ela trabalha com óculos, lente de contato. Bom dia, Obama! Nosso querido Obama. Obama, Estados Unidos, não tô brincando. Gente, a gente tem o Obama aqui, olha que importante. Fala, meu querido. E aí, cara, uma vez, aí eu fui no oftalmo, tinha que trocar a lente e tal, e aí eu falei, pô, Ale, você tem algum óculos aí legal? Eu gosto de óculos diferentes. Na hora ela falou, professora, eu tenho uns aí, e aí tinha esse no meio, eu falei, mano, você é louca? Esse óculos é Bora Correr, laranja azul, esse óculos é pra ser meu. E assim... São as nossas cores, combina, orna. Orna. E aí eu não consigo trocar, olha lá. Não consigo trocar esse óculos. Esse ano eu já tenho que trocar, porque... Mas a armação é boa, gente. A mina manda muito bem. Minhas lentes de contato só compro com ela agora. Ela me explicou um monte de coisa sobre lente, que de vez em quando as óticas dão uns golpes aí. Essa lente é especial, se você quiser você paga um pouquinho mais. Ela falou que é tudo igual. Certas coisas que os caras falam que a lente é especial, que tem tratamento, não é. É tudo já na lente simples já tem. Então eu fui lá. Agora só compro com ela, gente. É Alexandra Ferreira. Depois eu meto o Instagram dela aí. A mina manda muito bem. O dia que eu precisar de óculos, vou atrás da lei. Puta, pode falar. A galera do Bora, muita gente compra com ela já. Vou fazer nosso brinde. Nosso brinde, bora. Vamos lá. Saúde, família Bora. Saúde. Muito bom, muito bom, muito bom. Aqui é a melhor bebida do universo. Com uma aluna nossa. Vou puxar um gancho aí. E eu sempre combino, vamos falar sobre tal coisa, a gente sempre fala, vamos falar, a gente vai falando de tudo, aí o papo vai rolando, gente, o flow vai rolando. Inclusive, vocês podem dar sugestões pra gente, vocês vão colocando nos comentários, vocês podiam falar disso, aquilo, a gente vai falando aqui, vai trocando ideia. Mas eu lembrei agora, uma aluna nossa comentou ontem comigo, e ela estava muito chateada, é papo sério, porque assim, ela falou assim, professor, eu passei o ciclo da meia, e eu acho que eu entrei meio em depressão, porque assim, eu não corri mais, eu parei, fiz todo o ciclo certinho, e aí parei, não quis mais correr, descansei, não estou conseguindo voltar. Eu estava, seguindo a planilha, agora eu tô meio perdida, e aí eu acho que eu tô entrando numa deprê, assim. Eu falei assim, é normal acontecer isso, às vezes acontece, tá? Quando você vai, DPC, né? cumpre ali uma meta, e agora, né?
e agora você volta. É legal ter uma próxima meta, não precisa ser uma meta mais difícil, mais desafiadora. Às vezes uma meta simples de rotina. Ó, eu corri a meia do Rio e eu sempre falo, gente, descansar depois é legal. Teve alunos nossos que correram a meia do Rio e já emendaram outros treinos porque tinham outras provas. Tá tudo bem. O Wilson Linhares, por exemplo, nosso aluno Master, tá Vai na treinando para a maratona. maratona de Aracaju. Então ele fez 21, 24, vai subir para 27. Não parou de treinar. Eu fiz o ciclo da meia maratona e parei, tirei uns dias para descansar. Foi ótimo. Senti precisava descansar fisicamente, mentalmente. É gostoso descansar. Então, todo ciclo tem começo, meio e fim. Então, é importante você saber respeitar esse momento. Pô, mas eu parei e não consigo mais voltar. Consegue, se permita voltar menor. Hoje eu voltei para musculação, né? Não tinha Tranquilo, feito né? musculação ainda. Fiz uma musculação bem mais leve, bem mais tranquila, com essa cabeça, cara, eu não preciso pegar o mesmo peso que eu estava pegando, fazer a mesma intensidade que eu estava fazendo. Então, gente, se permitam pegar leve, a gente se cobra demais às vezes. Não se Total. cobre tanta performance. A corrida é um lugar legal, o exercício é um lugar legal. Não Mas não precisa tem que ser ser sempre no limite, sempre com alta sangue nos olhos, performance, né? sempre na crista da onda. Não, cara, se você parou de treinar uma semana, 10 dias, legal, volte. Volte na boa. Pô, eu vou correr 3 vezes por semana. Coloca essa meta, cara. Eu tava correndo para meia maratona, descansei uma semana, 10 dias, vou voltar a correr. Corre 3 vezes por semana. Isso. Durante a semana corre ali 6, 8 quilômetros, se o seu tempo está mais corrido. Final de semana você corre 10. Tá ótimo. Ah, eu consigo correr 10 3 vezes por semana. Corra 10K 3 vezes por semana. E aí depois, pô, tem uma próxima meta? Tem uma próxima prova? Tem um próximo objetivo? Pô, eu só tenho, tá muito longe meu próximo objetivo. Faz uma manutenção, cara, Isso. treinar fazendo manutenção é maravilhoso. Não é que você está enxugando gelo, não, você está se mantendo saudável, se mantendo ativo, você está treinando para poder treinar para uma meia maratona quando surgir o momento. A próxima prova que eu pessoalmente vou fazer é a volta da Pampulha. É em dezembro, são 18 quilômetros. Não é uma meia maratona, mas o ciclo é parecido com o de uma meia maratona. Mas eu não preciso começar a subir o volume agora, em agosto, para uma prova que é lá em dezembro. Então, Isso. temos tempo, eu vou fazer um treino aí de manutenção, vou voltar à minha regularidade, às minhas rodagens, e é assim que vai. Ah, eu queria baixar meu pace, protocolo específico de velocidade. Ah, eu vou dar mais ênfase agora à musculação. Eu quero ganhar mais massa muscular nesse período que eu não tenho nenhuma prova agora. Dedica mais para musculação, faz mais vezes por semana a musculação, mantenha a rotina da corrida para manter estável os treinos, só isso. Então, às vezes a gente complica demais, não precisa ser nada muito complexo. O que eu sempre falo para a galera, marca dia e hora para fazer os seus treinos. Se você tiver dia e hora marcado, cumpra esse combinado que você fez com você. Rotina é a coisa mais importante para qualquer atleta, amador como nós, profissional nem se fala. Mas coloca na sua rotina, na sua agenda, ó, vou treinar a corrida tal dia da semana, tal horário, tal dia, tal horário, tal dia, tal horário. Cumpra essa programação, igual você cumpre no seu trabalho. Eu e a Simone estamos aqui agora, ao vivo. Por quê? Porque foi uma coincidência. A gente passou Não. pelo Instagram, a gente se encontrou, abrimos Decidimos. uma live. Não, cara, a gente marca dia e hora para estar aqui com você. O seu treino tem que ser assim, igualzinho ao seu trabalho. Quantas vezes por semana você falta no seu trabalho? Você fala assim, não, eu não falto. Raramente eu falto no meu trabalho. E quantas vezes por semana você falta no seu treino? Cara, se você encarar o seu treino como um compromisso de saúde para você, é como se fosse um compromisso de trabalho. Estando com vontade, estando com preguiça, tá frio, tá o dia feio, cara, você vai trabalhar. E por que você não vai treinar? Então, é um exercício para a vida, para a sua saúde. Então, cara, programa, marca dia e hora e cumpre. Não precisa ser o melhor treino da vida, não precisa ser super difícil. Se permite, inclusive, recomeçar mais fácil depois de um ciclo de maratona ou meia maratona. Certo, professor? Certo. Acabou a live, vamos embora na brincadeira, né? Olha, é exatamente isso que você está falando, mestre. Porque no mundo de internet, onde só o mirabolante atrai, onde só o super show convence, as pessoas estão deixando de dar valor para as pequenas conquistas, elas começam a desprezar o que é o trivial.
E aí a gente acaba se cobrando demais. A gente estava até comentando ontem de falar sobre o preço da entrega, né? Boa. Quando a gente se compromete com algo muito grande e que no começo assusta, é, a gente está se refazendo do Rio de Janeiro. Esse final de semana nós vamos ter Floripa, que em tese seria a minha prova-alvo, mas por causa do problema no joelho eu só vou para 5. Eu ia fazer 42, mas vários alunos, principalmente as meninas, compraram a ideia dos 42. A Gisele estava me mandando mensagem no começo da semana, ela falou assim: Nossa, Pro, nem acredito que eu tô pronta. E eu estava tentando lembrar na minha cabeça de onde que surgiu essa ideia de fazer 42, ela falou. Aí eu lembrei que você falou numa live que você e ele iam fazer, que escolher essa prova, que era diferente. Ó, a Miriam já tá lá esperando nós, a Miriam vai em Joinville. E foi bacana, por quê? Porque o grupo nos move. Mas a gente tem que tomar cuidado. Eu coloquei vários postzinhos no meu story, nos meus stories de ontem para hoje, falando um pouco sobre essas coisas. Que nós temos que escolher as pessoas com quem nós andamos, que nós temos que ser um pouco mais autênticos. Então a gente precisa tomar cuidado para não ser massa de manobra, para não escolher coisas que só cabem à vida dos outros, treinos que só interessam para a rotina dos outros, compromissos que não tem nada a ver com você. Quando a gente lançou a ideia, as pessoas que analisaram, falaram assim, poxa, eu quero fazer, e foram seguindo. Cara, final de semana, nós vamos ter umas meninas estreando nos 21. As meninas de Ourinhos vão para 21, pela primeira vez na vida delas, isso é muita coisa. E outras meninas, como a Gisele, como a Rose, então vão estrear nos 42, né? E é assim que surge a ideia de participar de uma Roca, 30K, de uma SP City, como as meninas já fizeram. Então, isso é algo positivo. Quando que eu me perco? Muitas vezes, quando algumas coisas que eu estou decidindo estão fora da minha autenticidade também. Quando eu estou numa jornada em que eu vou e faço todo o meu treinamento, quando o pessoal fala assim, nossa, Pro, será que eu vou conseguir? Eu falo assim, olha, é o treino que vai te dar esse respaldo. Então, às vezes a pessoa tem uma rotina um pouco diferente, que nem a Carla, ela é instrumentadora cirúrgica. E ela conseguiu fazer a maratona dela na SPCIT, estávamos lá. A rotina dela não permite que ela treine todos os dias no mesmo horário, mas ela teve o comprometimento de lembrar que se ela não fosse para aquele treino, naquela semana, o bicho ia pegar. E é engraçada essa sensação mesmo de que quando termina o ciclo de algo grande, a gente se sinta meio órfão. Eu falei isso para você ano passado, quando a gente saiu da Sim. maratona, né? Eu já vivi isso também, eu sei como é. Por quê? Porque você está tão focado, aquilo preencheu tanto a sua rotina de você acordar de 3 a 4 vezes por semana para fazer o treino, porque você tem algo grandioso lá na frente. E você tem que fazer o seu fortalecimento para não se lesionar. Quando aquele ciclo fecha, é igual quando você está na faculdade ou na escola, né? Acabou o ano. Aquela professora vai deixar de ser sua professora querida. Ano que vem são outras pessoas com as quais você tem que se relacionar. Entrou na faculdade, está conhecendo um mundo novo, passa 4 anos convivendo com algum. Tem casamento que não dura isso, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte: ciclos fecham para que outros possam começar, né? E principalmente, vamos dar valor para o trivial, sim. Vamos dar valor. Isso que você falou é tão importante, porque eu percebo que as pessoas têm preconceito com a rodagem. Parece que se eu treinar rodagem, eu não sou corredor. Por Eu quê? treinar leve, ai meu Deus, eu tô. Não, É. não posso. Eu tenho que estar sempre. O que que o Caio fala? A maioria das pessoas se machuca porque está sempre correndo no talo. Ou gente que quer correr todo dia. É gente que quer correr em zona 5, quer correr em muita velocidade. É gente que, beleza, acabou minha meia maratona, já vai emendar em outra. A gente fala demais isso para as pessoas, né? Não emende. Calma. Saiu de um ciclo de uma meia maratona, sua vida não acabou, gente. Eu costumo falar isso quando uma amiga minha se separa, né? E parece que o mundo da gente vai acabar. Gente, tem gente que ficou casado 20, 30 anos, né? Viveu com essa pessoa. Eu falo assim, e se ao invés de divórcio, Deus o livre, tivesse sido o óbito? Essa pessoa ela não vai fazer mais parte da sua vida. Vamos supor que ela tivesse morrido. Você ia se jogar lá com ela também? Não. Então, assim, ciclos fecham para que outros possam se abrir. E a gente tem que estar preparado. Então eu falo sempre assim, tá, beleza, o cara foi embora, o teu namorado te deixou, né? Puta, tomei um pé na bunda. Quando é a gente que decide é um pouco mais suave, né? Mas assim mesmo ainda dói. Mas aí eu falo assim, tá, e quem era você antes dessa pessoa aparecer na sua vida? Então você já existia.
Então, assim, existe vida fora da maratona, existe vida fora da minha maratona. Vai pro seu treino de rodagem, dá um descanso pro seu corpo, né? A gente tem a falsa ideia, né? A gente tem a ilusão de que agora que eu tô na minha maratona, eu fiz a minha prova, eu tenho que continuar rodando alto para não perder meu condicionamento. Lê do engano. Você Você tá. tem as vantagens e desvantagens da internet, dos aplicativos, de um Strava da vida, Fica assim, né? porque, fortalece, alimenta o seu ego. Pô, tô postando ali um treino longo, eu posto no Strava, as pessoas curtem, os meus 3 fãs comentam e tal, e não sei o quê. E agora? E agora que passou? Eu vou postar um treino num pace 6, se eu tava correndo num pace 5, eu vou postar num pace 7, se eu fazer um pace 6. E daí, cara, você acha mesmo que isso é tão importante para os seus 3 fãs que te acompanham no Instagram? Eu não estou menosprezando quem tem 3 fãs ou 3 milhões de fãs, é só uma brincadeira, tá? Mas quem Entenda. manda na sua vida? É Você ou a você, visualização do terceiro? é você, cara. Assim, ó, desencana de postar, vai lá e faz o treino. Então publique, você usa aquele aplicativo para quê? Para registrar os seus treinos. Não entra nessa pilha de querer mostrar, de querer fazer, de precisar. Cara, eu vejo algumas pessoas, e até alunos nossos, alunas nossas, né? E, gente, eu já passei pela frustração, eu pessoalmente, de, pô, tá treinando, chegar e acontecer um problema e não poder fazer aquela prova. Eu sei que frustra, a gente fica triste, é normal, porque a gente gosta de correr. Pô, eu fiz todo o meu ciclo da meia do Rio. Treinei bem, me dediquei, fiz tudo certinho. Cara, se tivesse acontecido alguma lesão na véspera da meia do Rio, eu ia ficar triste? Lógico que eu ia ficar triste, cara. Eu Frustrou. ia ficar chateado? Lógico. Vão falar, Rodrigo, mas seus filhos estão com saúde. Olha, cara, veja bem o lado bom. Blá, blá, blá. A gente fica triste, a gente é ser humano. Com Então, você se certeza. está triste por alguma situação, não pude correr, não pude treinar, a gente te entende. Eu já passei por isso, Simone passou por isso. Porra. Então, não é frescura. Se você fala para quem não é do mundo da corrida, gente, cada um tem a sua dor, cada um sabe onde dói. Ô, Sidói. Então a gente sabe, a gente gosta de correr, a gente que é corredor, a gente sabe o quanto faz falta aquilo pra gente. O que a gente fala para vocês e fala para os nossos alunos é que não vale a pena passar por cima da sua saúde por conta de satisfazer um desejo ou um ego ou querer agradar outras pessoas ou querer mostrar para outras pessoas. Não vale a pena, cara. Não compensa. Né? Como diz o Felipe, meu filho de 10 anos, ele fala assim: isso é louco, não compensa. Então, às vezes, é abrir mão da sua saúde, da sua integridade física e forçar a barra numa prova, cara, não compensa. Você vai se arrebentar. Pô, eu não consegui treinar o suficiente e vou fazer uma maratona. Não faça, cara. Não vá. Adia. Vai ter outra maratona depois, outro ano, ou daqui a alguns meses. Teremos outras oportunidades. Então, assim, toma cuidado para você não se estourar, não se machucar e depois ficar arrependido. Pô, devia ter ouvido o professor antes. Agora é tarde. Então a gente vai ser a pessoa que mais vai querer que você faça a prova, que você consiga, que você conquiste. A gente adora fazer isso, é o nosso trabalho, inclusive. Mas a gente não abre mão da saúde, da É, segurança e da sua sanidade mental também, né? total. Pressiona. Eu acho que isso é o pior. E é engraçado essa coisa do Strava, porque assim, o aplicativo ele foi criado para que você pudesse acompanhar o seu desempenho, né? Para você se comparar nos seus treinos. Mas infelizmente virou uma vitrine de vaidade, a gente sabe disso, como com toda rede social. Nem todo mundo. Às vezes a pessoa fala assim: hoje o treino não foi bom. Tem que saber usar, né? Exato. Aí eu vou lá e manda o link para eu ver. Aí eu abro. Não foi bom por quê? Porque o pace era para ser 5:30. Eu cheguei no 5:30, mas não consegui manter. E depois eu caí para 6, 5:45. Aí eu olho e falo assim, cara, mas olha aqui, ó. Olha aqui, você pegou tanto dessa vez de elevação de terreno. Olha aqui sua frequência cardíaca, como se comportou dessa vez. Quando você bateu seu pico de velocidade, a frequência cardíaca já teve uma resposta melhor. Então, assim, tem coisas tão importantes ali que às vezes as pessoas não vão atrás porque elas estão preocupadas só em mostrar que o treino foi longo, que o treino foi, que a velocidade foi mais rápida. E existem muitas outras coisas para a gente poder olhar. E, cara, tá tudo bem. Por que que o treino tem que estar sempre? Não foi bom em relação a quê?
né? Quer dizer, você acha mesmo que o seu corpo tem Boa. que estar otimizado todo o tempo, 100%? Não foi bom por quê? Porque você está olhando o seu ou está olhando do outro? Você comparou com o treino anterior, mas compara com os outros lá atrás, né? Olha onde você já está chegando. Esse final de semana teve um aluno muito, muito legal, que é o Luiz, agradecendo a gente, que desde que ele começou a treinar com a gente, ele melhorou pra caramba o desempenho dele, tá? Focado em velocidade. Pode ser, ué, não é para isso que a gente corre também, né? Sim. E aí ele foi na corrida e ele veio embora. E avisaram para ele que ele tinha pego o pódio. Aí ele falou, professora, já é meu terceiro troféu. Nossa, eu nem acredito. Eu falei, então, ele estava focado no desempenho dele, ele estava focado no processo dele, né? Aí ainda brinquei e falei assim, cara, tá na hora de começar a acreditar mais no seu potencial, porque é a terceira vez que você não acredita e você vai lá e ganha. Mas por quê? Gente, somos processo. Eu até coloquei um post aí bem interessante que Adorei fala aquele sobre post. isso. O campeão já foi novato, o professor já foi aluno, o chefe já foi auxiliar, o negócio já foi ideia, o sábio já foi ignorante. Somos processo. Então, a gente tem que entender que é isso. É se Somos um apaixonar pelo processo. fato. Quantas vezes os alunos chegam para mim e falam, professor, eu estou mal, não estou conseguindo correr. Eu falei, será que não é porque você está se cobrando demais? Será que não é porque você teve um treino que foi espetacular, que você foi um pace bacana, terminou o treino super bem, mesmo que treinou bem cansado, mas bateu uma meta lá de pace, ou bateu uma meta lá de distância, mas agora o seu corpo está dando sinais de cansaço, ele quer uma pausa, mas aí você acha que não, isso não é bom. Experimenta, aí o que que eu falo? A minha estratégia é, faz amanhã um treino sem relógio. A pessoa volta e fala assim para mim, meu Deus, professora, que treino maravilhoso. Acho que até o Jefferson chegou a escrever sobre isso aí, porque ele passou por essa experiência. Vai lá com o relógio só de tempo, para você ver que horas são, para não se perder, porque, cara, você sair para curtir a experiência, eu falo que Deus é a experiência, tudo na vida é isso, né? Quando você, cara, você vai ter uma conversa com Deus, com certeza. Quando a gente lembra que correr não é só pace, correr é oxigenar o cérebro, é vir novas ideias. As pessoas falam assim, nossa, eu saio para correr para resolver problema. Porque na hora que eu tô correndo, eu começo a pensar nas coisas, eu entendo melhor. Por quê? Porque você cala as vozes à sua volta. Quando você vai correr, quando você está focado num treino de velocidade para baixar pace, como você fez no seu processo de bater seu RP na sua meia do Rio, cara, é um processo extremamente desafiador. Porque você tem que estar realmente focado no resultado. Só que você tem que lembrar que você não é só isso. O que que é o alimento da alma? Por que que você começou a correr? 90% das pessoas começou a correr porque tinha um sonho de fechar os 5 quilômetros direto, os 10, ir para uma meia maratona. Exatamente, Marquês. Ele vai tirar a ansiedade do dia a dia. Aí você vai lá e pega essa ansiedade e traz para o seu momento. Então, às vezes é importante. Quem treina para pace tem treino leve? Por que que você acha que Sim. você, né, que é uma pessoa alecrim dourado, para, entendeu? Você tem que encontrar o amor das coisas. Você não é só a corrida, a gente tem que ter outras coisas na vida da gente, né? Você não Alecrim é só dourado aquela é pessoa com quem você foi casado, você não é só o pace da corrida, você não é só a minha maratona. Então, quando fecha o ciclo, é normal a gente sentir, tá faltando alguma coisa. O que você vai fazer? Opa, agora veio o meu presentão, atingi a minha meta. Né? Tipo assim, trabalhei o ano todo, agora eu estou de férias. Eu vou viajar para as Bahamas com a minha família. Então, eu terminei meu ciclo. Agora eu estou de férias. E uma coisa que é importante, que a gente fala sempre. O problema é que a gente vai muito na orelhada, né? Eu costumo falar. Mas o ideal é você fazer um calendário e que tenha coerência. Porque muita gente também se atropela nisso, né, mestre? A pessoa vai lá ver uma prova, opa, vai ter uma prova tal data, mas ela tá treinando para a minha maratona. Aí eu falo, ó, calma lá. Você vai terminar uma meia maratona agora em agosto. Você já quer fazer outra no dia 5 de outubro? Calma, né? Você vai emendar um treino no outro. Parece que uma prova está longe da outra, mas você tem que lembrar que aquela meia maratona terminou no final de agosto e se a outra for no começo de outubro, como é que você vai fazer os longos tudo de novo? Então, permita-se curtir as suas férias da corrida, suas 4 semaninhas de rodagem. Para de olhar isso com preconceito. É importantíssimo. Dá esse presente pro seu corpo que você foi lá e
entendeu? A rodagem faz parte do processo. Atleta profissional tem período de base. O cara vai lá, prova-alvo dele, Boston, né? Depois ele tem outra, TAM. Ele não vai emendar. É tanto que você não vê sempre os mesmos atletas em todas as provas, né? Escolhe, né? Atleta olímpico quando tá focado para a competição da Olimpíada, muitas vezes vai para um determinado mundial quando ele conseguiu o índice, dali por diante ele passa reto. Ele não vai em certas competições, porque ele tá focado naquela que vai acontecer daí a 2 anos. O ciclo dos caras são de 4, né? Então a gente precisa tomar cuidado em não pensar que assim, cara, eu tenho que estar. É tipo, eu tenho que estar produzindo o tempo inteiro, né? É como você trabalhar o tempo todo sem férias. Você está fazendo isso com o seu corpo e com a sua mente. Lembra que a corrida entrou na sua vida para trazer saúde, principalmente mental. Quando você transforma ela só em obrigação, aí ela deixa de ser prazer. E ela começa a ser pressão também. É normal isso acontecer no ciclo. É bacaninha, de repente, colocar uma ou outra provinha de 5 ou de 10 para se sentir motivado, mas permita-se sim, dá férias aí, calça sua havaiana, né? Bota o seu rider, lembra? Dê férias para os seus pés, ó, sou velha, Ou hein? Precisa, né? Desligar um pouco a cabeça. A gente se sente muito pressionado o tempo inteiro. Teve um outro post que eu coloquei também, bem interessante. Aceite desapontar. Ele fala um pouco sobre isso, fala assim, mesmo que você seja a pessoa mais doce do mundo, sempre vai ter alguém que prefere o salgado. Cara, eu amei essa frase, porque a gente fica tão preocupado em corresponder às expectativas dos outros que a gente deixa de ser autêntico. A gente deixa de ser a gente mesmo, né? Quando você começa a olhar internamente mais para as suas necessidades, as suas vontades, tem coisas que eu gostaria muito de fazer. Quer ver um exemplo? Gostaria muito de estar com vocês na Pampulha no final do ano, mas não vou poder ir. Entendeu? Isso é uma ideia que eu já sabia que ia acontecer, eu já sabia que ia vir a formatura dos gêmeos, porque eles vão para o ensino médio ano que vem. A minha família vai precisar de mim nesse momento. O aniversário deles é agora dia 28. A gente vai estar indo para Floripa. Eu e o Enio. E eu falei, ah, mas o que que nós vamos fazer no nosso aniversário? Aqui em casa, a gente está indo muito para muita festa de 15 anos, porque as turmas, né, os amigos estão fazendo 15 anos. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos comer um bolinho aqui em casa. Porque é o que a minha vida permite, é o que a minha rotina permite, é o que a minha situação financeira permite, né? E o que a gente faz? Cara, a gente tem que aprender a encontrar felicidade dentro da realidade da nossa vida. Por isso que eu total. falo assim, eu sou muito racional em relação a essa questão do pace, e isso é uma coisa que não é que não me encanta, 15 anos já, Ana, voou, né? Quem conheceu os gêmeos pequenininhos, eu falo assim, me encanta a questão do pace, como para todo mundo. Mas hoje eu estou num patamar, assim, depois do que aconteceu com o meu joelho, correr para mim, ponto. Resume toda a minha alegria de viver dentro da corrida. Mas é lembrar que a corrida não é nosso único objetivo. Eu falei aqui na semana passada, ou na semana retrasada, antes do fio, não lembro, quando o médico falou para mim assim: Você já pensou em praticar outro esporte? Ou você é do tipo de corredor que odeia bicicleta? Vixe, por quê? Porque quando eu olho para trás, cara, eu lembro da sensação, mas se Deus o livre acontecer, eu não posso simplesmente parar de viver por conta disso. Porque a corrida é um aspecto da nossa vida. Vai dar uma tristeza? Vai. Eu lembro quando você falou, quando o primeiro médico tinha dito pra você que você não ia correr mais, né? A gente chora. Mas assim, cara, temos que trabalhar isso na nossa cabeça. Temos que lembrar do preço da entrega. O que que é o preço da entrega? É tudo aquilo que eu preciso fazer para alcançar aquele objetivo. Dentro da corrida, a minha entrega vai ser muito maior quanto maior for o meu desafio. Então, se for 42, são 16 a 18 semanas de treino. Os treinos são mais desgastantes porque as distâncias são maiores, né? Eu tenho um aluno que ele estava querendo ir para uma ultramaratona. Pagar o preço, né, Si? É o preço, cara, é o preço, não tem jeito. É A o vida preço. é assim, a vida é pagar o preço. É pagar o aluguel, é pagar a prestação. A gente paga um aluguel de estar com a saúde em dia. O que é pagar o aluguel? É treinar regularmente,
a corrida, é treinar regularmente a musculação, é se alimentar adequadamente a semana toda, é encontrar descanso, é tomar água. O aluguel que você está pagando, cara, é para sempre. Você tem que plantar, plantar, plantar. Ah, chega um dia que eu não preciso mais fazer isso. Não, cara, você precisa continuar fazendo se você quiser continuar tendo esse resultado. Eu quero continuar correndo, eu quero continuar saudável. Outro dia eu falei com uma aluna nossa, 73 anos ela tem, Maria, e ela, brincando, né, falou assim, a cabeça, professor, minha cabeça é ótima, o corpo não acompanha mais, eu acho que eu tenho às vezes 30 anos, eu tenho um corpo de 73, e normal. Aí ela brinca e fala assim, só que eu sei que essa é uma opção, que é envelhecer, a segunda opção é pior, que é não estar mais aqui, né? Então, assim, cara, Exatamente. a outra opção é pior, cara, que é morrer. Então, assim, cara, vamos lá, vamos enfrentar tudo isso. Mulheres passam pelo desafio da menopausa e passam por tantas questões e passam, cara, a gente tem que passar, faz parte da vida, né? Faz. É interessante isso. Quando eu falo do preço da entrega, preta. Quando a gente fala, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, amadurecer é saber ler nas entrelinhas, né? E o que que é ler nas entrelinhas? É você entender que muitas vezes aquela pessoa. Uma vez eu fui numa galeria de arte com as crianças aqui no Oscar Freire, olha que interessante. E arte moderna e tal. E a gente não sabia que o artista que tinha feito aqueles quadros que estavam em exposição estava do nosso lado. E foi muito curioso, porque na hora que a gente olhou um determinado quadro, eu, Enio, Matheus, Malu, cada um falou o que entendia. Para mim, o quadro tinha tudo a ver com o ciclo de fertilidade da mulher. Para Malu, era o crescimento de uma planta. O Matheus achou que era uma criança. E o Enio falou assim para mim, cara, eu ainda não sei o que que é isso. Eu estou vendo uma bolinha, um bolão, 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 um negócio aqui. De repente, o rapaz falou assim, adorei a interpretação de cada um de vocês. Aí a gente assustou. Quando eu pintei esse quadro, e a gente, nossa, falamos um monte de bosta. Ele falou assim: eu estava ouvindo uma música do Caetano Veloso que falava, não tinha nada a ver, teoricamente, né? Aquilo era a interpretação da música, da letra da música. Então eu falo assim, cara, tudo é tão volúvel, se você parar para pensar. Muitas vezes a pessoa escreveu uma coisa que tinha a ver com aquele momento que ela estava passando. Foi igual quando eu entrei pro Bora. Eu vi o depoimento da Adriana. E eu achava que ela estava falando do problema de saúde. Como eu estava passando pelo processo do câncer, me identifiquei com o depoimento dela porque eu achava que era sobre isso que ela está falando. E era um problema de pressão alta só. Mas a gente se identifica por causa daquilo que a gente vive, da emoção que a gente está. Então, o nosso nível de maturidade de ler nas entrelinhas é muitas vezes tentar separar um pouco isso. E quando a gente está treinando, a corrida ela aflora muito a nossa emoção, né? Então é normal que se eu tô num treino, estou passando por um momento difícil na minha vida, e eu saio para treinar, a corrida ela vai ser um remédio muito bom para mim. Quando esse treino não sai muito legal, isso vai me afetar de uma maneira muito mais profunda. Se minha vida tá normal, se eu tô bem, eu saí para um treino, pô, beleza, esse treino não deu certo, mas eu lembro que depois eu tenho outro. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a nossa emoção vai dizer muito de tudo que a gente está fazendo na nossa vida. E às vezes a gente traz para a corrida um peso que não existe. Esse peso, na verdade, está no que a gente está vivendo fora. E A aí é gente que por isso. coloca, né? Exatamente. E é por isso, então, assim, como que eu interpreto o que eu estou vendo? Como que eu interpreto o que eu estou sentindo? Como que eu interpreto o que eu estou lendo, o que eu estou passando, né? Então, assim, a corrida vai me ajudar? Vai. Mas a gente não pode trazer para ela um peso tão grande assim. Ela é só um aspecto da nossa vida. Porque se a corrida veio para me ajudar, é como se você tivesse um amigo que te estendeu a mão num momento difícil. Você ainda não conseguiu superar isso, mas você culpa o seu amigo, porque é como se ele não tivesse te ajudado o suficiente para você vencer. A corrida não pode ser Uau, isso, que bela comparação. né? A corrida ela tá ali para ser um auxiliar. E aí de repente o treino não saiu legal. Exatamente, Renatinha. Ela não vai resolver tudo. Então, o preço da entrega vai ser alto, porque a gente vai sair para correr grandes distâncias ou a gente vai ter que sair para correr cansado. Eu quero correr para me ajudar no meu emagrecimento. Só que eu tenho que levar em consideração que eu também tenho que cuidar da minha alimentação.
Aí eu não cuidei da minha alimentação, eu chego e falo assim, eu comecei a correr para emagrecer, mas não adiantou nada. Corrida não emagrece. Ah, dieta não emagrece. O que que a gente mais escuta das pessoas? Já tentei de tudo, né? O que que é esse tudo? Outra coisa, será que o que você quer realmente é aquilo que você vai conseguir? Será que não estou jogando num patamar muito alto? Por exemplo, eu, Simone, meu melhor corpo foi com 58 anos. Estava falando para as meninas no Rio de Janeiro. Ah, quero voltar. Aí a Renata ia falar, ai não, se 58, a Regina vai ficar muito magra. Eu falei, pô, mas aquela foto que eu tô com gêmeos tá com 58. Ela falou assim, sim, só que agora você já tem 53 anos. É uma realidade. Eu, com 53 anos, também nunca vou correr como eu corria quando eu tinha 25. Então a gente também tem que começar a lembrar que certas transformações vão acontecer no nosso corpo. Imagina para um atleta, gente, um cara que vive disso. Por que que o atleta para? Por que que o atleta também se aposenta, né? E a gente tem que trabalhar isso na nossa cabeça. Porque ele sabe que não vai chegar uma hora que vai vir um cara de 25 aqui que vai estar correndo do lado dele, ele se matando para ir lá no pace de 2:19, de 3 dele, e o cara tá ali, ó, no pace de 2:30, assim, ó. Cara, a gente tem que entender isso também. O que eu falei do meu processo, hoje correr para mim já tá bom. Eu nunca tive ambição de correr num pace de 4:30, né? Às vezes as pessoas falavam assim, mas se você treinar, você pode. Eu tive um período em que eu treinei para isso, mas começou a perder a graça a brincadeira para mim. O Enio estava falando isso essa semana. A gente tem uns amigos que estão se massacrando, fora do Bora Correr, que estão correndo e tal, mas estão se massacrando. E aí o Enio falou assim, cara, eu falei, ó, cuidado para não ir na onda, porque vocês vão participar de uma prova junto, vocês estão. Aí ele falou assim, Si, fica tranquilo, que quando a corrida deixar de ser um prazer para mim, eu prefiro parar de correr. E é interessante isso, porque mesmo quando você vai para tempo, cara, às vezes a gente tem um alerta. Será que não está na hora de aliviar? Será que não está na hora de parar, né? O que que eu estou fazendo da minha vida que eu estou trazendo toda essa ansiedade para dentro da corrida, que era o momento que eu saía para aliviar da ansiedade da minha vida, né? O ciclo se inverteu. Eu acho que Eu- eu uso o exemplo que você dá, se da corrida, do exercício, cuida da saúde, que a estética vem de brinde. Exatamente. Cuida do Processo. processo de treinos, que o resultado ele vem. O pace menor vem, o seu recorde pessoal vem. Quantas vezes a gente escuta isso dos nossos alunos? É, Cara, fui lá fazer aquele treino, bati meu RP. Cara, não é incomum acontecer isso. Pô, fui fazer aquela direto. prova despretensiosamente, bati o meu recorde pessoal. Ah, que legal. Por quê? Foi um presente do processo. Você viveu o processo, fez sua parte. Agora a pessoa às vezes está aficionada por um número. Ah, se eu não bater aquele número, eu vou ficar arrasado. Cara, aí É. é mais difícil aquele número chegar. Que você já coloca uma pressão tão grande em cima de você Nossa, mesmo. Você já sai pro treino com o seu nível de cortisol lá em cima, você já está super estressado. ferrado. Antes de começar, isso mina a sua energia. Você já começa o treino cansado, cara, a frequência cardíaca lá em cima, você já está ofegante, toda a sua adrenalina já está disparada, você fala assim, cara, e aí você não bate, e aí vai ficar frustrado, porque lógico, você colocou uma expectativa na lua Exato. e você não chegou nem na primeira camada ali, ó. Nem na atmosfera você não chegou. E aí você vai ficar frustrado mesmo. Cara, é alinhar a expectativa. Às vezes eu converso com algum aluno nosso que parou de treinar e precisa voltar a treinar, aquela coisa, tô querendo voltar a treinar, vou voltar, tal. Aí a pessoa, eu escuto isso. Ah, professor, eu vou voltar a treinar, eu quero daqui 3 meses estar correndo 10 quilômetros de novo. Aí, para algumas pessoas, isso faz sentido, depende da fase que ela está, do histórico que ela tem. Para outras pessoas, não faz nenhum sentido. Por quê, gente? Por que, que você precisa correr 10 quilômetros daqui 3 meses? E É se for engraçado daqui isso, né? 4 meses? E se for daqui 6 meses? Que essa coisa Gente, de botar na cabeça, né? muita pressão, o tempo vai passar de qualquer jeito. Ah, não, eu preciso emagrecer 10 quilos até o final do ano. Eu penso, cara, a gente ainda tem setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Ah, e se você não emagrecer 10 quilos até o final do ano? Se você emagrecer 10 quilos em janeiro ou Fevereiro. fevereiro, você emagreceu 10 quilos do mesmo jeito. E às vezes você vai Exatamente. pagar um preço tão caro. Pô, vai ter que abrir mão de tanta coisa, vai ter que se sacrificar tanto e não vai conseguir sustentar isso.
Subir o volume de corrida muito rápido, gente, normalmente machuca. Não precisa. Cara, você parou de treinar? Assume isso, respeita isso. A vida aconteceu. Não é culpa sua, às vezes, que você parou de treinar ou que você ganhou peso. Não fica se martirizando, se chicoteando. Ah, é culpa minha, agora eu preciso me matar para emagrecer de novo. Não precisa, cara. Só continua vivendo o processo. Simone falou isso. Processo. Vai aos pouquinhos para você poder ser constante. O resultado acontece na constância. Isso é no trabalho, isso é no corpo, isso é no fôlego, isso é no aumento de massa muscular. É um processo, não é do dia para a noite. Tem que respeitar, tem que ter paciência no processo, tem que ter humildade no processo. Ah, mas eu já fazia isso. Fazia, é É, passado. Gente, o que passou já foi. O exatamente. dia de hoje é hoje, de hoje para frente. É de agora, nem de hoje, é de agora para frente. O que passou, passou. Ah, mas eu fazia. Ótimo, seu corpo tem uma memória disso, talvez o processo seja um pouco mais fácil. Mas o condicionamento físico, ele foi embora. Refaz, vive o processo de novo com calma para poder fazer para sempre, né? Isso é verdade. E a vida traz uns imprevistos, e ela dá umas lições para nós, né? Tem um post do Guilherme Bandeira, que ele é cartunista, desenhista, eu gosto muito dele. Ele botou um casulinho vazio assim, murcho, e embaixo uma borboletinha, né? Que as características dele são muito boas. Ele fala assim, ele fala assim, de repente, a vida te vira do avesso. E você descobre que o avesso é o seu lado certo, né? A Ah, gente tá tão acostumado às vezes a ser lagartinha e quando de repente a vida mostra que você é uma borboleta, né? E é bem quando você menos espera. É, a Manu colocou aí, ó, muito bom você correr sem cobranças. Ela e a Renatinha, cara, que delícia que foi ver essas meninas correndo lá no Rio de Janeiro. E eu falo muito isso, a vida vai passar tão rápido, né? Olha meus filhos fazendo 15 anos. A gente chegou de viagem e a gente teve uma surpresa muito difícil, que foi o problema de saúde da minha sogra. Você sabe, alguns alunos sabem, virou a vida da gente foi para baixo, né? Ela fez uma cirurgia, teve umas complicações, estava tudo bem, mas por causa da medicação, o corpo dela teve uma reação. Minha sogra foi parar assim, a gente foi visitá-la, vi que ela estava meio debilitada, conversei com a irmã dela, que mora com ela, falei, olha, tô achando melhor ir no hospital, mas ela já sofreu tanto com câncer, já tirou o linfonodo, então tudo que ela vai fazer tem que ser sempre só na mão esquerda, às vezes estouram, é todo um processo. E aí, quando foi na quarta-feira, eu falei, cara, acho melhor não passar de hoje, não. Melhor a gente levar ela no hospital. Cara, os rins dela estavam entrando em falência, quase que ela foi para hemodiálise. Ela já entrou no pronto-socorro, daí ela já ficou internada. Foi um processo de achar vaga num hospital. Quando eu vi a minha sogra, tadinha, com as veinhas estourando, pessoa pegando ali, tentando para colocar ela no soro. E eu vendo ela lá, sabe, debilitada na cadeira, eu falei assim, poxa. É isso que a gente tem que lembrar, que a gente tem que estar perto das pessoas que a gente ama, que a gente. No momento a vida faz assim, gente. Eu olhei e falei assim, meu Deus, hein? Já pensou se passa do tempo? O médico falou assim, olha, fizeram tomografia, ressonância, viram que estava tudo bem, não tinha afetado nenhum órgão, mas assim, os eletrólitos dela estavam baixíssimos, porque ela teve muita diurese e não repôs água o suficiente, mas mesmo que ela bebesse muita água, sódio e potássio estava muito baixo, ureia disparada, creatinina disparada, que é tudo coisa que é tóxica para o rim. E aí eu falei assim, poxa vida, né? A vida da gente é uma constante luta. É uma pessoa que já passou por três câncer também, já fez uma mastectomia e foi lá e que teve que tirar agora a paratireoide, né? Então você olha assim e fala assim, cara, as pessoas que a gente ama, a gente não quer ver sofrer. Por que que a gente faz isso com a gente? Por que que a corrida não pode ser só um momento de prazer na sua vida, onde você tá lá? E aí eu ficava falando assim, poxa vida, final de semana Por quê, passado, né? Por quê, né? então eu falei assim, há poucos dias tava tudo redondinho. E às vezes quando tá redondinho, a gente esquece de dar valor. Dá valor que você tá ali descendo aquela avenida de braço aberto com seus amigos, a Tarciana, gente, vendo aquelas fotos, coisa linda. É isso que vale a pena. Na hora que você cruza a linha de chegada, gente, não deixem de dar valor ao fato de você estar com a perna ali uma na frente da outra. O Falcão fará isso o tempo inteiro. Você tá ali respirando. Você tá com saúde. Eu, pra mim, cara, foi cansei pra caramba. Tem foto que a Lili tá pulando e eu tô assim, ó, morta. A gente passou por vocês aquela hora e eu
Pela primeira vez eu não pulei, porque eu tava cansada mesmo. Mas eu falei, nossa, quando a gente chegou no quilômetro 19, eu falei, gente, tá na hora da gente começar a agradecer. Saindo 19 pro 20, né? Entrando pro 21, na verdade. Falei, agora sim, tá na hora da gente agradecer tudo que a gente viveu, que a gente tá com saúde. E agradecer a Deus. Assim, a gente perdeu pessoas tão maravilhosas. Eu perdi minha tia há tão pouco tempo, teve um processo tão difícil. Então, assim, gente. Vamos valorizar. Eu tinha aniversário, olha só. O meu sobrinho nasceu no mesmo dia que os gêmeos, mas 10 anos depois, né? Os gêmeos fazem aniversário dia 28 de 15 anos, meu sobrinho de 5 anos. Meu irmão ia fazer a festa semana que vem. Mas como a gente ia para Floripa, ele antecipou a festa. Mas por causa do problema de saúde da minha sogra, a gente não foi. E aí eles acabaram vindo aqui domingo, eu fiz um almoço. O meu irmão sempre faz um bolinho para os gêmeos de surpresa. Esse ano foi até muito bonitinho. Eles colocaram um totem, um rapazinho tocando violino e uma mocinha cantando. Ah, que lindo. São esses gestos de delicadeza tão simples. Então, assim, os gêmeos não vão ter uma festa gigante de 15 anos. Mas eu falei para eles, a gente tem que dar valor ao fato da gente estar aqui, com saúde, no nosso teto. Parece clichê, mas a vida é clichê. E a vida é a somatória dos pequenos clichês, que na verdade são as nossas maiores gratidões. Agradecer pela saúde, agradecer pela vida, agradecer pela corrida, agradecer pelo peso da mente que eu tiro, né? Pelo peso das costas que eu tiro. Solta as amarras. Eu tenho um aluno que ele falou assim, que ele estava passando por um processo muito difícil, e ele falou, professor, tá tão difícil para correr, conseguir esses paces. Eu falei assim, cara, eu vou dar um conselho para você, que eu aprendi de novo quando eu me machuquei agora. Solta a corda. A gente tem que soltar a corda. Às vezes você está pendurado numa corda, no pico da montanha, e você acha que está longe. Tem a história, né, que Deus falou com o escalador lá, com o alpinista. E dele fala, Deus me salva. E Deus fala, solta a corda. Mas se eu soltar a corda, eu vou cair. E Deus só fala para ele, solta a corda. Ele estava a 1 metro do chão. Ele não soltou a corda, ele morreu congelado. Então, assim, solta a corda, gente. Solta aquele relacionamento que não presta. Para de ficar achando que essa pessoa é a única pessoa que existe na sua vida. Ela pode ser maravilhosa, mas ela vai ser maravilhosa para outra pessoa. É Deus passando na frente e falando: opa, já rolou, sai, solta a corda, vende o carro, tá difícil de pagar o seguro do carro, sei lá, troca de carro, vende o carro, anda a pé, anda de metrô, para de ficar almejando a renovação de votos do blogueiro em Maldivas. Agradeça que você tem alguém do seu lado. Não tem ninguém do seu lado, é verdade. Porra, eu acho isso tão ridículo, eu acho Simone, brega pra você é caralho. maravilhosa, Simone. Você é Mas maravilhosa. é Palmas pra verdade, Simone, gente. Que é isso? não é? Ai, puta, mas eu não tenho ninguém. Caralho, que bom. Porque até ter alguém às vezes enche o saco, né? Vocês não sabem aquela cueca, não, gente. Entendeu? Ó, eu já falei, já dei por dó. Eu tava tão na merda que eu falo assim, ah, beleza, entendeu? Porque às vezes, gente, também a gente quer tanto estar com alguém que a gente tá com a pessoa errada. Cara, a melhor pessoa pra você estar é você. Olha, eu tenho amigas aí que estão na live e a gente tava falando esses dias, falei assim, cara, há um tempo atrás você tava com fulano, você não conseguia confraternizar, tava Tenho até medo do preocupada. que vai sair agora. Não, não vai fazer nada não. Tava preocupada porque a pessoa não quis ir almoçar com o grupo Eu já e teve sofro que por antecedência. já tá suando, né? Já teve que ir lá correr para levar marmita pro infeliz, né? E tal. Cara, pra quê? Né? Pra quê? Seja feliz sozinho. Alimenta a sua alma, não só com corrida. Com um bom livro, com um bom filme. Você gosta de tomar um vinho? Cara, cruza sua perninha no sofá. Eu tenho um amigo que uma vez ela falou assim, Simone, estou tomando vinho do Porto comendo pipoca. As duas coisas, eu falei assim, "Não, eu não gosto de vinho do Porto, né? Aí eu peguei e falei assim, cara, vinho do Porto comendo pipoca. Vinho do Porto você toma um pouquinho depois de um jantar digestivo. Aí ela falou assim, tô. A única coisa que tinha que era o vinho do Porto. E hoje eu falei, vou celebrar a minha vida. Eu falei, caraca, Vanessa, você é maravilhosa. É isso, sabe? A paz de espírito é de dentro para fora. Então, para de ficar dando para esse infeliz que não te valoriza. Manda esse ranço embora. Pra que lavar cueca? Lavar cueca com freada, gente. Pra quê? Pra quê? Entendeu? Quer viajar, viaja. Não quer, não vai. Solta a bexiga dessa corda. Porque, olha, eu falo muito. Se você entrou num lugar para assistir um espetáculo sem cadeira marcada, se tiver alguém sentado, você não vai sentar, né?
deixa a cadeira do seu lado vaga. Para que ocupar o lugar do lado com alguém que não te merece? Às vezes a gente se desvaloriza tanto que a gente começa a fazer coisas que não são para nós. Então, cuidado, né, com a vitrine do Strava. Strava não tá aí para você ficar. Às vezes a pessoa até coloca treino de rodagem. Aí eu falo assim, ó, se você escreve isso para você se organizar, ok. Mas se você está escrevendo isso para todo mundo saber que o seu treino de zona 2 é só porque foi rodagem, não porque você não conseguiu correr rápido, para. Para que você tá ficando doido, porra. Sabe? Ego, ego. Para! Por quê? Deixa. Olha, essa semana foi um festival de horror na sala de musculação. As pessoas tacando peso, executando tudo errado. Ontem, uma menininha, uma mocinha, viu eu treinando com ele, ela falou assim, ou ele falou assim, nossa, que coisa rara de se ver. A menina me pediu para ajudar ela no agachamento. E aí eu falei, posso travar aqui em você? Eu vou usar a minha coxa, caso você não consiga subir, ok? Para ela não cair, porque era agachamento livre. Fui lá, ajudei ela. Aí ela falou assim, ela falou, então, eu nunca consegui passar desse peso de 5 repetições. Eu falei, hoje nós vamos passar. Auxiliei ela, só incentivando ali. Falei, aí eu fui explicando, contra abdômen. No final, ela falou assim, eu não sei, eu não consigo. Aí eu expliquei, falei, você não vai encolher, você vai fazer força, como se fosse proteger de um soco. Aí eu falei, vou socar. Aí todo mundo nessa musculação olhando. Aí ela falou assim, nossa, você é fisiculturista? Aí eu falei, não, eu sou professora. Porra! Ai, obrigada pela pessoa certa. E umas pessoas ali olhando, aí eu vendo uns caras fazendo stiff, batendo o negócio no chão, pé, e levantando e jogando as costas, pé. Aí eu falei, aí eu, conversando com ela, até eu falei assim, nossa, que raro alguém pedir ajuda e tal. Ela falou, eu fico meio constrangida, porque a maioria é homem, não dá pra pedir, né? Imagina, o cara que sei lá atrás, não dá. E aí eu olhei e falei assim, nossa, e eu já tinha observado ela fazendo o treino dela, e eu falei pra ele, cara, que milagre é esse? Uma menina fazendo treino, respeitando a carga, executando bem o movimento, fazendo agachamento, descendo devagar, subindo, sabe? E bonitinho o movimento e tal, e acrescentando peso e continuando. Aí eu falei pra ela, nossa, parabéns, sua execução é ótima. Ela falou, ai, obrigada. Porque eu também... Então eu falei assim, olha que interessante, né? Olha a energia que gera, né? E eu falei assim, Humildade, humildade, né? exato. Então, às vezes, as nossas atitudes é que estão atraindo as pessoas erradas para o nosso ciclo. Exatamente, E sim. isso vai O ego doer. atrai o ego, a humildade atrai a humildade, Isso a vai doer, vai gentileza atrai a machucar. gentileza. É Olha o que isso. aconteceu no Rio de Janeiro. Por que que a vibe estava boa? Porque era um tal de um torcer pelo outro, né? Todo mundo foi atrás do seu próprio objetivo. Tem gente que foi tranquilamente, conseguiu fazer seus 10K direto. Tem gente que foi para os 5 e teve gente que foi para os 21, né? Cada um no seu objetivo, é isso aí. E todo mundo num nível de consciência tão bacana, né? E foi lindo, por quê? Porque tava todo mundo na vibe da felicidade, cara. Ninguém tava preocupado que fulano fez um pace maior que o meu, ou eu fiz um pace melhor que o do ciclano. Não, a vida não é melhor assim. Total. Eu estava hoje na sala de musculação, eu treino aqui no condomínio, né? Tem uma academia pequenininha e 5 horas da manhã tem pouca gente, mas já tem uma galera treinando, né? E eu fiquei uma semana sem fazer musculação, fiquei uma semana sem correr, voltei para a corrida domingo, fui para a musculação hoje e fui fazer um exercício lá de ombro, peguei o pezinho lá colorido, o pezinho da prateleira ali, ó, Sim, de boa. E, meu, e tem uns caras monstros, tem sempre uns caras maromba, né? Todo lugar tem, né? E eu tô nem aí, cara. Eu fui lá, peguei meu pezinho colorido, fui lá, fiz meu pezinho, meu exercício, fui lá, guardei na estante, fiz a minha série. Não tô lá para aparecer para ninguém, para me mostrar para ninguém. Então, quando alguém, né, tem esse pensamento, ai, mas o meu treino hoje foi horrível, que era para ter feito no pace tal, eu fiz no outro. Se você voltar no tempo e pensar, cara, e quando você não corria nada? não é? Quando você começou a correr, você corria quanto? Ah, não, eu corria 1 minuto e andava 4 minutos. Porra, você não está melhor hoje? Então a gente se cobra às vezes demais. É bom lembrar da essência da corrida, o que é a corrida, a liberdade da corrida. Isso que você falou, pô, às vezes você vai lá e vai correr só, não marca o pace não, só vai, né? Curte ali aquele momento, porque a gente precisa disso. A vida é um sopro, né? Ela passa tão É. rápido. E aí você vai depois falar, por que que eu não curti mais? Por que que eu não curti mais meus filhos? Por que que eu não curti mais meus pais? Por que que eu não curti mais aquele meu amigo? É, passa rápido.
A vida às vezes vira de cabeça para baixo, as coisas acontecem num piscar de olhos. Lembra sempre pelo qual você começou a correr. É legal correr para pace, ótimo, mas lembra que é um processo. Quando a gente fala do preço da entrega, é de tudo que você vai ter que superar, é de tudo que você vai ter que fazer para alcançar aquele seu objetivo. Mas é também lembrar que se não deu certo dessa vez, eu vou ter milhões de chances para tentar. Eu não tenho que massacrar a minha cabeça por conta disso. Eu não tenho que sacrificar o meu corpo a ponto de machucá-lo, né? E superar esses desafios vão me fortalecer. Às vezes eu falo assim, nossa, eu nunca imaginei. Quando a pessoa é tão bonitinho de ver, porque a gente já passou por isso. As pessoas falam assim, professor, eu queria ir para a minha maratona. Agora eu já corro 10 contínuo, eu já estou bem. Será que eu posso? Pode, vamos começar. Aí a pessoa fala assim, ai, mas será que eu consigo? Parece tanta coisa, 21. Falei, é um processo. Hoje você. Falei, como era antigamente? Quando você não corria nem 1 quilômetro. E hoje você já corre 10. A gente sempre Boa. tem que lembrar de olhar para trás. A gente vai aprender a dar valor. Teia, a gente se viu tão rápido, né, meu amor? Um beijo para você, essa pessoa maravilhosa. Ela me imagina o quanto a live dela fez um bem para mim. Ela falou isso, né? Pra quem não sabe, até ela trabalha na parte administrativa do cemitério do Caju, se não me engano. Quando ela contou na live dela a história dos dois irmãos, né? Que tinham problema de obesidade e faleceram. Cara, é isso, né? A gente precisa tomar cuidado com as armadilhas da vida. Às vezes a internet mostra ali o ouro do tolo, né? Aquilo que brilha muito, mas na verdade ele vai te consumir, né? Até que ponto esse processo é uma coisa que me engrandece, não uma coisa que me consome? A gente tem que pensar nisso também. Quantas vezes eu falo Boa. assim, professor, eu comecei a treinar para maratona, mas eu vi que isso não é para mim. Eu falei assim, E, pode gente, ser que ó, vou seja ser na bem frente. E sincero, tá vamos tudo ser bem. muito sincero. Às vezes não é mesmo. Às vezes não é mesmo. Ó, a gente tá falando de uma vibe aqui, claro, de você não se cobrar tanto, de correr por prazer, ou viver a corrida com essa forma que você quer mesmo, de saúde, de bem-estar, de longevidade. Agora, eu vou fazer só um parênteses aqui, e eu não vou contradizer tudo que a gente disse, não, mas é para a gente ter um outro olhar também quando você quer uma meta realmente significativa. Pô, eu quero correr uma Sim, maratona, eu quero correr uma meia maratona. Gente, é uma dedicação extra. É um total. momento de, de compromisso mesmo, de mais compromisso. E aí tem que Superar valer a pena para limites. você. Você vai Superar abrir limites. mão de outras coisas, vai ter que falar não para outras coisas, vai ter que entrar de cabeça naquele processo para fazer bem feito. Fazer bem feito não é fazer com uma performance esportiva, não, é fazer bem feito no sentido de cruzar a linha de chegada com saúde. Ponto. Então, assim, pô, eu quero correr uma maratona, se dedique para isso. Eu quero correr uma meia maratona, se dedique para isso. Não é, todo mundo faz, é facinho de fazer, é só lá. Não, tem um processo para fazer, tem um método de treino para seguir, tem dias por semana para se dedicar para aquilo. Então, quer fazer? Legal, faça, é legal. A gente gosta de fazer. Eu fiz, a Simone fez, a gente já fez meia maratona, maratona. É legal fazer, dá trabalho fazer, né? O que a gente está falando da vibe da corrida, de ser uma coisa mais good vibes, assim, é você entender qual é o seu momento, o que vai alimentar a sua alma, a sua essência, não para mostrar para os outros. Eu fiquei Ô, mestre, isso é brutalmente lindo. feliz lá no Rio de Isso é lindo. Janeiro de eu ter batido a minha melhor marca pessoal. Só importava para mim aquele tempo. Não foi o recorde da prova, eu não cheguei nem perto dos primeiros colocados, eu não fui o mais rápido da vida. Não, eu só quis ser melhor do que eu. Então eu bati no meu relógio, só eu sabia qual era o meu recorde. Se eu falasse, gente, eu bati ou não bati, vocês nem iam saber, porque o recorde é meu. Sou eu que sei a minha melhor marca, não? Então, por isso que chama recorde pessoal. Só importa para você. Se você quiser compartilhar com seus amigos, fala, gente, bati meu recorde pessoal. É legal, porque as pessoas que te amam vão ficar felizes por você. Primeira coisa que eu fiz na hora que eu bati, eu mandei lá no nosso grupo do Bora Correr, que a gente estava lá no Rio. Gente, bati o meu recorde pessoal. Por quê? Porque a galera ficou feliz por mim. E tem gente que não vai ficar feliz? Talvez tenha, faz parte. Mas você vai compartilhar com as pessoas que se importam com você, que você quer dar aquela boa notícia. Então tem que ser para você. Precisa se dedicar para isso? Precisa. Então esse é o nosso papo de hoje. Com certeza. Por isso que eu até coloquei o post falando. Você precisa escolher as pessoas com quem você se relaciona, né? Vai ter pessoas que você não vai poder evitar.
Mas eu sempre falo, vai ter gente no trabalho, ou mesmo na família. Eu contei essa história lá no Rio. Eu tenho uma aluna que, quando ela estava correndo comigo, que ela conseguiu correr os 7 primeiros quilômetros dela direto, eu fiz uma livezinha com ela e a galera do BOR entrando e dando parabéns para ela, gente que ela nunca tinha visto na vida. Uma das pessoas que entrou primeiro foi o Paulão, nosso querido Paulão Ferreira aqui de São Paulo. E eu falei, olha lá, oi, Paulo! Ela terminou de correr chorando, né? E ela tinha problema com obesidade. E aí, olha só. E de repente, quando a gente chegou na casa dela, é, alguém perguntou para ela da família se era verdade que ela tinha corrido. Ela falou: é, consegui, toda feliz. E a pessoa não falou nada. Não deu 10 minutos, a pessoa foi lá na casa dela. Pegou o carro, cidade interior, pequena, foi lá na casa dela. Foi lá, ai menina, eu vim aqui porque eu queria vir na sua casa, eu não sabia. Eu perguntei se você tinha terminado de correr, porque eu queria saber se você estava aqui e tal. E quando foi abraçá-la, a gente via nitidamente a pessoa passando a mão nela, assim, para ver se ela estava usando algum tipo de cinta. A gente sabe, né? A gente que é mulher, a gente sabe. E para ver se ela realmente tinha corrido. Ela estava toda suada e tal. A gente já estava conversando com a galera pela internet. E aí, quando a pessoa foi embora, né? Ela falou assim: sim, você percebeu o que aconteceu? Eu falei: percebi. Ela veio aqui para ter certeza que você realmente correu. Ela quer ver se você realmente está emagrecendo, você está usando alguma modeladora. Aí ela falou assim: impressionante isso. Eu falei assim: então, algumas pessoas com quem a gente realmente compartilha nossas conquistas vão torcer por nós. Outras vão se inspirar em nós. Outras vão ter inveja de nós. Por isso que você tem que, ó, processo. Foca no processo. Como é aquela frase que você falou na última live? Constrói em silêncio e o sucesso, como é que era? Puxa vida. Alguma coisa, trabalhe em silêncio. Não. Puxa, alguma coisa de trabalhar em conjunto. Você vai trabalhar sozinho em silêncio e o sucesso vem em conjunto. Eu vou pegar de novo. O sucesso vai mostrar, uma coisa assim. Isso, é. É isso, Quem é vai faz. fazer barulho é o seu sucesso, alguma coisa assim. É. É isso mesmo. Construir em silêncio. E é isso, é construir em silêncio. Não significa que você não vai celebrar suas conquistas, vai. Mas é saber se isolar. A gente sabe, no fundo, por isso que eu falo, amadurecer é isso, é ler nas entrelinhas. Você sabe quem vai torcer por Colocou aí. você. Trabalha em silêncio, deixa o sucesso fazer Sucesso fazer barulho. barulho. Obrigada, cara! Obrigada. É isso mesmo. E a gente vai aprendendo aos poucos isso, né? E você tem todo o direito, sim, de celebrar suas conquistas. Quando a gente fala do preço da entrega, é isso. Vai ter sacrifício? Vai. Vai ter que se dedicar? Vai. Depois que você cruza uma linha de chegada, você não está tão preocupado quem que tá ali, se foi mais rápido que você ou não. Você tem o seu objetivo. Você tinha o seu objetivo de bater seu RP, né? Quando o Herculano encontrou a gente, que acompanhou a gente, falou: o mestre bateu o recorde pessoal dele. Nossa, a gente vibrou. A gente vibrou, cara. E aí, isso para a Alida foi ótimo, porque o sucesso dela ali naquele processo era fechar os 21. Quando o Herculano veio com a gente, deu um gás. E quando ele falou que você bateu o seu RP, aí ela falou: gente, que lindo. Aí eu falei: então, daqui a pouco você tá batendo o seu também, que você vai ser a minha maratonista. E foi lindo isso. E participar desse processo com essas pessoas é muito bacana, é muito gratificante. A gente, enquanto professor, às vezes é muito difícil, gente. O professor também falou: nossa, a gente veio do Rio, as conversas estão. Parece que a gente não vai dar conta, né? Dá até uma certa ansiedade. Eu falei para ele: nossa, eu pedi para as pessoas terem um pouco de paciência, porque não está dando para atualizar todas as conversas, né? Tem gente que eu fiquei de olhar algumas coisas e eu estou um pouco atrasadinha, até por causa do que aconteceu com a minha sogra aí, que a gente teve que dar uma pausa, né? Normal. Então vamos, lembra, seja mais filtro, menos Respira, esponja. respira, respira. É, e assim, obrigada de coração por vocês terem essa paciência, por você, mestre, aquela história que eu te mandei, chorei tanto, né? A corrida está reconectando as famílias, gente. Isso é lindo demais. Está aproximando pessoas que tinham se distanciado. Então, a corrida é muito mais que pense nesse sentido. E eu fico feliz em poder ter sido escolhida por você para participar disso. Falo isso para você. Eu às vezes fico com vergonha de mandar, porque parece que a gente está se auto-vangloriando, né? Mas eu falo assim, mas eu fico emocionada de mandar a história, porque são essas coisas que engrandecem nosso trabalho. E eu falo isso muito para você. Obrigada por ter me trazido, porque
eu talvez estaria ali dando aula de musculação, participando de um personal, uma conquista, mas esse universo da corrida é igual ao universo da natação, né? A pessoa, quando ela aprende a nadar, ela deixou tanto trauma para trás, ela venceu tanta coisa difícil, e as conquistas de vocês engrandecem a nossa vida, tá? A gente não está desmerecendo o pace, pelo amor de Deus. A gente só está falando que não precisa ser só isso. É normal sentir frustrado quando eu tô querendo fazer uma corrida e o treino não saiu certo, mas lembra sempre, eu vou ter outra oportunidade. E se realmente é o que você quer, vá em busca. É o preço da entrega. Eu vou ter que, às vezes, me sacrificar de sair para treinar sem vontade, de estar cansado e ter que buscar aquilo, de querer comer alguma coisa. O mestre está 10, 11, quanto tempo já sem doce? Desde 1º de janeiro. Então, né? Já são aí 8 meses, vindo para nono mês, e olha que entrega que foi, né? Que entrega bonita que foi, e você está inspirando pessoas. E eu não estou pagando esse preço, estou pagando o preço de ainda não estar feliz com o corpo que eu tenho, mas eu estou em busca disso. Então é isso que a gente tem que entender. Ó, vai ter altos e baixos. Eu quero mesmo aquilo? Eu vou atrás. O quanto eu quero aquilo que eu falo que eu quero? Vamos atrás. Mas sem precisar se sacrificar, se machucar, se martirizar. E lembrar, é um processo. O processo é feito por etapas. E é um passinho de cada vez. Boa. Ó, para fechar, o comentário lindo da Lu, nossa aluna master, um beijo para Lu. Ó, a corrida tem sido escola, traga o processo da corrida para outras áreas da vida, metáfora da vida mesmo. É isso, Lu. A Ontem corrida a é gente teve uma metáfora da conversa vida. boa, eu e ela, foi bem legal. A Lu me Não, e a trouxe Lu tá muita coisa super boa. disciplinada, focada, Ela é. treinando, se alimentando, fortalecendo. E o resultado vem, não tem como não vir. Quando você entrega mesmo, a gente colhe. Cara, é plantio, né? É plantar, 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 plantar. Planto bem, planto bem, planto bem, planto bem. A colheita pode demorar, cara, mas ela chega, pode ter certeza Com disso. certeza, que lindo isso, mestre. Vamos Trabalha lá. em silêncio, deixa o sucesso fazer barulho. É isso aí. Ah, você fixou, que bonitinho. Vamos lá, vamos Professora, trabalhar. obrigado por mais essa Eu que aula. agradeço, Tem mestre. gente Deus que te escreve abençoe. aqui na live, isso é uma live terapia. É Não é verdade. uma Para live nós. terapia, mas é uma live terapêutica para mim, É, para Simone, para todos nós. E ó, a gente só faz isso de verdade, sendo muito sincero, porque a gente adora fazer isso com vocês. Então, é legal de ter vocês aqui, essa troca de energia. Quem está assistindo a reprise ou quem está ouvindo no Spotify, espero que vocês tenham sentido isso que a gente sentiu aqui também. Ou então quer assistir ao vivo, terça-feira, 8 da manhã, cola aqui no Instagram. E a gente está aqui toda semana. Raras exceções a gente não tá, mas normalmente a gente faz isso aqui com muito amor, com muito carinho. E para falar de corrida e da vida, né, professor? exatamente. E é muito bom. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, mestre, mais uma vez. Deus abençoe muito você e sua família e todos vocês e as famílias de vocês. Tá ótimo. Professor, eu te amo. Também te Fica amo, bem. Um mestre. beijo para sua sogra, para o Enio, para o Malu, para o Matheus, para essa Amém. família linda que a gente ama de paixão. Obrigada. Um beijo grande, Beijo, gente. família. Até a Boa próxima. semana! Valeu. Tchau.